Olá, muito boa tarde. O país continua na busca de conhecimento em relação ao que se passou com os incêndios do ano passado. Esta semana foi entregue no Parlamento o relatório do que aconteceu. É um tema que motiva hoje a nossa análise com o jornalista da Rádio Renascença, Celso Paiva. Já lá iremos logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A figura do Padre Pio, um dos santos mais populares do século XX, tem sido uma inspiração constante no pontificado do Papa. Francisco quis percorrer os passos do frade que espantou o mundo em Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. Uma viagem nos 100 anos do aparecimento dos estigmas e nos 50 anos da morte de São Pio, o santo confessor da misericórdia, com passagens por muitos dos locais simbólicos da sua vida e pelo hospital que o religioso capuchinho fundou. Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina dei grandi santi, ma chi fa come loro? Perché la vita cristiana non è un mi piace, è un mi dono. Domingo é dia de recitação do Ângelus no Vaticano. Desde a janela do apartamento pontifício, o Papa questionou os católicos sobre a forma como olham para o crucifixo, se como uma obra de arte ou como símbolo do mistério de Deus aniquilado até a morte. Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento. O encontro com jovens de todo o mundo marcou o início da segunda-feira, um dia em que a agenda papal foi particularmente preenchida. Mais de 300 participantes, crentes e não crentes, falam com a Igreja Católica sobre a sua realidade para preparar o sínodo que em outubro reunirá bispos de todo o mundo sobre o tema Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E voi ci provocate a uscire dalla logica del ma si è sempre fatto così. Quella logica, per favore. Questo è un veleno, ma è un veleno dolce, perché ti tranquillizza l'anima oggi e ti lascia come, non so, un po' anestizzato, no? E non ti lascia camminare. No dia de São José, o Papa presidiu a ordenação episcopal de Dom José Avelino Bettencourt, prelado luso-canadiano, que é o novo núncio apostólico na Arménia e na Geórgia, e de outros dois bispos, Dom Valdemar Stanislav Sommertag da Polónia e Dom Alfredo Schwerer de Malta. A Conferência Episcopal Portuguesa fez-se representar pelo seu vice-presidente, Dom António Marto. Quanto a voi, fratelli carissimi, eletti dal Signore, riflettete che siete stati scelti fra gli uomini e per gli uomini siete stati costituiti nelle cose che riguardano Dio, non per altre cose, non per gli affari, non per la mondanità, non per la politica. Não era uma surpresa, nem é o segredo mais bem guardado do mundo, mas agora é oficial. O Papa Francisco anunciou que vai visitar a cidade de Dublin, capital irlandesa, para encerrar o próximo Encontro Mundial das Famílias, promovido pela Igreja Católica. In occasione del prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie, ho intenzione di recarmi a Dublino dal 25 al 26 agosto di quest'anno.
E na audiência pública semanal, o Papa Francisco assinalou no Vaticano o início da primavera no nosso hemisfério norte. Um momento de conversa informal com olhares sobre a natureza e a fé. Vi auguro che questa primavera sia per voi una primavera fiorita, come sarà la Pasqua, fiorita di buone opere, di virtù, di fare il bene agli altri. Avete capito? Quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Mai tagliare le radici con Gesù. Grazie. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Mudar as políticas de desenvolvimento, um apelo da secretária-geral da CIDSE. A secretária-geral da CIDSE, rede internacional de 18 organizações católicas para o desenvolvimento, esteve em Lisboa para defender uma mudança de lógica nas políticas do setor, superando a fixação na dimensão económica, como pede o Papa Francisco. Actually exist. There are communities who know how to live in a better way and respect the dignity of one another. And they're popping up all over the world, here in the North, in Europe, in North America, but also in the global South, in the partner countries where our members are working. So those examples, we share them as concrete examples of alternative energy, access to resources, shared resources, and we propose that people begin to explore in their personal lives also more sustainable lifestyles. So these are different options, these are different ways of working, of course. We feel that this has to be done not just by changing policies, this has to be done, but also changing our mindsets and talk about this conversion in a sense which inspires us in Laudato Si. A responsável canadiana escolheu Portugal e a Fundação Fé e Cooperação para dar início ao ciclo de visitas às 18 organizações membros da CIDSE. Uma oportunidade para convidar todos a repensar o desenvolvimento. We have to first deconstruct the model that we're in. We have to acknowledge that we're in a model that is creating problems, that's creating suffering, that's creating conflict, that's overstretching the limits of this earth. So we first have to recognize it, which is a huge investment of energy, to actually recognize there's a problem and not always look for a solution within the model. O documentário português Histórias de Mudança, produzido pela Fundação Fé e Cooperação, foi apresentado no Fórum Social Mundial em Salvador da Bahia, no Brasil. 10 histórias de vida vindas de Portugal, Espanha, Filipinas, Bélgica, Canadá e Inglaterra para mostrar que outro mundo é possível. O grande imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do Islão sunita, esteve em Lisboa para falar sobre valores religiosos e sociedade contemporânea. O grande imã da Universidade Egípcia de Al-Azhar, na cidade do Cairo, esteve na Universidade Católica Portuguesa para falar sobre valores religiosos e sociedade contemporânea. Quero convidar-vos a um novo começo em conjunto pelo caminho do profeta para implementar um caminho luminoso que pode apagar o inferno das guerras. Apelamos à paz mundial, fundada sobre os pilares morais da religião divina, para pôr fim às cascatas de sangue derramado sem justificação cívica. Na conferência, o líder da mais importante instituição do Islão sunita referiu-se às religiões como promotoras de paz. A primeira vítima das guerras no mundo é a religião, usada muitas vezes para legitimar os conflitos. A lógica da investigação da história passada e contemporânea diz que a religião sozinha não é suficiente para causar guerras, surtos de guerras. As causas são diversas, estão interligadas e estão distribuídas entre causas psicológicas, sociais, económicas e políticas. Na sequência da modernização, o homem perdeu a sua identidade verdadeira e de ser humano transformou-se num ser económico, materialista puro. O seu coração deixou de sentir as dores e os sofrimentos do seu irmão.
A Universidade Católica Portuguesa acolheu a iniciativa na convicção de que religião e cultura estão indissociavelmente ligadas. Os conflitos de base cultural e religiosa, portanto, a que assistimos nos últimos anos, demonstram que a solução não é simples, não passa por uma mera intenção política, mas que se exige um trabalho de diálogo mais fundo. Uma instituição de ensino católica à espera de ouvir o imã egípcio que já privou 3 vezes com o Papa Francisco, partilhar a sua visão sobre uma cultura de paz, a pensar já nas gerações futuras. Um trabalho cultural de instituições como a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade Al-Azhar é determinante para a educação de gerações que tenham um futuro de paz. Um futuro de paz ancorado nas tradições de 2 grandes berços de cultura, o Egito e Portugal. Necessitamos de ensinar aos jovens que o futuro da relação se centra na abnegação, de uma aposta no diálogo, como um exercício não apenas de afirmação do que nos é próprio, mas sobretudo de conhecimento do outro. A Conferência Internacional Valores Religiosos e Sociedade Contemporânea, com o grande imã da Universidade de Al-Azhar, foi promovida pela Embaixada da República Árabe do Egito e a Universidade Católica Portuguesa. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Agora, os incêndios, o que aconteceu e a forma como tentamos evitar que tal se repita. Está connosco o jornalista da Rádio Renascença, Celso Paiva. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Foi então entregue este relatório da Comissão Técnica Independente. Trouxe de alguma forma algumas surpresas em relação àquilo que já se suspeitava? Não, porque já era de alguma forma um decalque daquilo que tinha acontecido em junho. A mesmíssima Comissão Técnica Independente, os mesmos técnicos já tinham analisado aquilo que tinha acontecido em junho e, portanto, o que nos traz este segundo relatório é de alguma forma muito semelhante em termos de atribuição de responsabilidades, em termos de avaliação da forma como o sistema funcionou ou não funcionou. Eu acho que antes de irmos a esse detalhe, acho que deve ser sublinhada a importância da existência deste tipo de relatório, deste tipo de trabalho. Este e o de junho, porque são de facto muito semelhantes. Esse tipo de balanço, quase como que uma auditoria, essa atribuição de responsabilidades, essa avaliação da forma como o sistema atuou perante a catástrofe, acho da maior importância. Talvez, eu diria mesmo que talvez tenha sido por não ter havido essa avaliação mais sistemática, mais anual, que se calhar chegámos ao ponto a que chegámos. E, portanto, dessa avaliação que é feita em junho e agora em outubro, resulta a avaliação de todo um sistema, resulta a avaliação de décadas de trabalho governamental, de privados, do setor público, enfim. No fundo, o que estamos aqui a avaliar são décadas de prevenção e de combate. Um sistema de combate, por exemplo, que tem sensivelmente 10 anos e que nunca tinha tido uma avaliação deste género, teve-a agora pelas piores razões, e também, enfim, a prevenção, a dita prevenção, que aí já estamos a falar de 40 anos ou mais, e portanto tudo isso está aqui plasmado agora nestes relatórios. Desde logo o dedo apontado às nomeações para o Comando de Proteção Civil. É algo que no Estado por vezes acontece um bocadinho para premiar ou em que a competência efetiva das pessoas parece que não é muito tida em conta quando são nomeadas para determinados cargos. Isto ficou um bocadinho a nu nesta questão aqui denunciada também? Sim, essa questão em concreto ficou mais clara no primeiro relatório, no relatório sobre os incêndios de junho. Aí os técnicos definiram claramente como uma das causas para uma má gestão dos meios perante a catástrofe, atribuíram essas culpas em grande parte à falta de preparação de alguns comandantes, questionaram a formação que é dada não só ao nível de comando, como depois ao nível dos bombeiros, enfim. Isso ficou mais... que surgem às vezes como um bocadinho como prémio de carreira. É verdade, isso não se pode se calhar dizer assim de forma tão direta, tão frontal, mas a verdade é que o sistema de proteção civil, tal como o conhecemos, assenta em nomeações políticas, em nomeações que não têm outros critérios
que não a experiência que aquela pessoa tem para exercer aquele cargo e a escolha que é política, obviamente, e, portanto, eu costumo dizer que quando é assim, as pessoas põem-se a jeito para depois ouvir as críticas. Não é? Mas, entretanto, este é um relatório que também identifica questões que já todos sabíamos. O caso da floresta, por exemplo, não é? O problema das espécies que predominam no território, como elas estão distribuídas, e isso é algo que tem que ter mudanças concretas no terreno. Sim, é o crónico desordenamento florestal. São todos aqueles problemas que estão por demais identificados, que todos os especialistas e não especialistas conseguem dizer, ano após ano, portanto, todos os problemas estão identificados, tardam em ser resolvidos. Esta questão, por exemplo, um caso concreto, esta questão da limpeza de matas, de florestas, de criação de faixas de contenção, de fogo, etc., etc., tudo isso está previsto em lei. Não é por falta de leis. Há 10 anos, pelo menos, que é obrigatório limpar terrenos em volta das casas. A questão é que, de facto, a lei não é cumprida, os proprietários não o fazem, quem deve fiscalizar não fiscaliza ou não fiscaliza na medida em que devia fiscalizar. E, portanto, lá está, uma vez mais, 2017, por todos os motivos e mais alguns, a maior parte deles negativos e pelos piores motivos possíveis, com 114 mortos e largas dezenas de feridos, por todos esses motivos, 2017 trouxe isso tudo ao de cima e, portanto, agora estão-se a debater, de facto, questões que estão por demais identificadas. E estão-se a cumprir leis que já existem. Está-se a tentar cumprir leis que já existem. E de alguma forma todas estas conclusões e recomendações terão a força necessária, a capacidade para mobilizar efetivamente quem pode mudar as coisas? Essa é a minha grande curiosidade / preocupação. Vemos todos o país mobilizado. Não há dia em que não se fale de floresta, da limpeza da floresta, da reconstrução de habitações, do apoio, de indemnizações, a existência destes relatórios, tal como, por exemplo, esta semana também o balanço que a Provedoria de Justiça fez das indemnizações, do processo de indemnizações atribuídos às vítimas mortais destes incêndios de junho e de outubro. Tudo isto é muito importante, tudo isto é fundamental que exista. Existe uma unidade de missão criada em consequência do primeiro relatório desta comissão que está a trabalhar. Se isto vai dar frutos, a minha questão é: desengane-se quem pense que 2018 vai ser muito diferente. Eu digo isto com a devida preocupação, porque é impossível fazer, nomeadamente ao nível da prevenção, aquilo que não foi feito em décadas e, portanto, apesar desta azáfama, apesar desta pressão do governo, apesar desta quase chantagem que, entretanto, apareceu para o cumprimento de uma lei que já existe, que é limpem os vossos terrenos, apesar de tudo isso, eu não sei se há tempo para evitar que 2018 seja muito diferente. O que é que me preocupa também, confesso? Eu vejo essa azáfama a acontecer muito do lado da prevenção, da floresta, do ordenamento florestal, das responsabilidades das autarquias e dos proprietários, e acho que nunca se falou tanto em Portugal de floresta e de árvores e de espécies e de montado e disto e daquilo. Enfim, acho que de repente descobrimos todos que temos muitos milhões de hectares de floresta. Mas não estou a ver muito trabalho na área da proteção civil, ou seja, na proteção, no socorro das populações, naquela parte musculada que depois é chamada para combater o fogo. Houve aquele caso das fases Charlie e Delta, que por uma questão de calendário se desarma todo o sistema. Isso, por exemplo, este relatório de outubro deixa isso claríssimo, ou seja, o facto de se ter acabado a fase Charlie e de ter havido uma descontinuidade de meios em outubro, porque em outubro já se estava na fase Delta, isso foi, enfim, o facto de ter havido uma redução significativa de meios contribuiu significativamente para a capacidade que o sistema tinha de combater os fogos. E, portanto, isso é claríssimo. Agora, eu acho que para 2018 está-se a falar muito de floresta, de limpeza, de regras, de uma nova mentalidade, de sensibilização, etc.
Eu não sei se está a acontecer o mesmo na área do combate, digamos assim. Eu tenho estado atento àquilo que se tem passado na Autoridade Nacional de Proteção Civil, enfim, nos bombeiros em geral, e percebo que aí há muito trabalho ainda para fazer. E quando digo muito trabalho para fazer é porque dentro de 2 meses vão começar os incêndios. A inevitabilidade... Não se vê muito, por exemplo, há manobras conjuntas de corporações de bombeiros em treinos, em exercícios. É algo que não tem muita visibilidade. Não sei se acontece ou não, mas acontece com os militares. Aqui poderia acontecer também, não é? Pode. E acontece, não são muito visíveis. Há centenas de ações de formação, enfim, a verdade seja dita, este sistema que nós conhecemos, que tem sensivelmente 10 anos, funciona, e funciona bem. Funciona para uma determinada dimensão. Funciona para um determinado risco. O que aconteceu em 2017 é, enfim, a todos os níveis excepcional e, portanto, o sistema foi confrontado com uma excepcionalidade. A natureza explicou ao sistema como ele estava montado que há exceções que de facto... Claro. Bom, e portanto, o sistema funciona, o sistema continua a ter formação, os bombeiros continuam a ser formados, há todo um trabalho. Não sei se... esta fase de preparação para o que aí vem, esta reforma geral que o Governo decidiu fazer, se está a ter a atenção necessária à área do combate. Estamos a falar muito de prevenção, de muitas coisas que é preciso fazer, de corrigir décadas de atraso. Não sei se na área do combate está a ser feito tudo, enfim, cá estaremos para ver. Espero, sinceramente, que as coisas sejam diferentes. Vamos então acompanhar e esperar que, pelo menos que meteorologicamente, o verão não seja tão duro e aí já será uma boa ajuda também ao combate. Celso Paiva, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Mais logo, não esqueça o programa Eclésia, que pode escutar na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.